Olá! O mês de junho é repleto de riquezas culturais por causa das festas juninas. Inclusive, esses festejos já se tornaram uma manifestação da cultura nacional, em lei publicada em abril desse ano no Diário Oficial da União. Mas, entre tantas riquezas, estão as quadrilhas juninas. Elas foram trazidas ao Brasil lá pelos europeus na época do período colonial. Mas é claro que aqui elas deixaram os ambientes aristocráticos e se popularizaram em todo o país. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre a riqueza cultural das quadrilhas juninas. É claro, saber um pouco da origem dessa dança, o caminho que ela fez para se popularizar, a força dessa tradição e como ela tem se mantido até os dias atuais. Para isso, nós convidamos o presidente da Liga das Quadrilhas Juninas aqui de João Pessoa, Edson Pessoa. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Edson Pessoa. É um prazer estar aqui conversando com você, dialogando sobre o nosso movimento junino. Ok, então Edson, conta um pouco sobre a sua história junto às quadrilhas juninas. A gente quer te conhecer melhor, saber a tua trajetória, o que é que trouxe você a onde você está hoje, presidindo a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa. Eu vim do sertão da Paraíba, morar em João Pessoa, ainda pequeno, ainda criança. Vim trazido pelos meus pais, pela minha mãe, e eles saíram naquela época devido à seca e para sobreviver mesmo, encontrar refúgio aqui, arrumar um emprego, possa ter a condição de sustentar os meus irmãos. E eu entrei na quadrilha lá no Bairro do Roge. Na época eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, numa quadrilha infantil, que é da quadrilha Lajeiro Seco, que existe até hoje, a mais antiga do Brasil. E lá eu fiquei na infantil, participei. A minha história é muito boa. Lá eu me casei, namorei. Tudo dentro do movimento da quadrilha. Tudo bem. Ano após ano, crescendo junto com elas. Isso, meus filhos foi nascendo, foi crescendo, foi ficando também. Mas em que momento você percebeu que aquilo ali ia ser a tua vida mesmo, assim, inclusive profissional? A gente não pensa não, futuramente, o que é que a gente vai ser não. A quadrilha, ela é tão apaixonante que cada ano que você vai participando dela, você vai se envolvendo até muito mais do que a própria sua vida particular. Ela se torna uma situação para você que muitas vezes eu deixei de fazer tanta coisa para mim, eu deixei faculdade, eu deixei de me profissionalizar em outras áreas para ganhar o meu trocado, porque me dediquei esses anos todos só à cultura. E aí foi marcador de quadrilha junina uma vida. Com certo tempo aí me botaram para ser o marcador da quadrilha infantil e eu fiquei. Naquela época o meu nome artístico quanto marcador, eu era chamado de Coronel Gambarra. Coronel Gambarra. Era na época das fazendas. Que chamava Fazenda Era tal. Fazenda Lampião, Fazenda Lajeiro Seco, Fazenda Ticumia, Fazenda Arraial da Alegria, tem um monte. Fazenda Linda Rosa. Do Coronel Fulaninho de do Tal. Coronel Salomão, era isso. Eu falei na abertura do programa, Edson, que essa dança, a quadrilha, é de origem europeia, assim, os passos, né, surgiram lá, vieram para cá, né, e aí se popularizou, porque aqui o brasileiro, ele tem a sua própria identidade, né. É claro que a gente ia pedir para você trazer um pouco dessa origem, falar um pouco sobre isso e contar para a gente como tudo isso começou até o que a gente vê hoje. É o nosso, quando se fala na tradição, é os nossos costumes, né? Principalmente aqui no Nordeste. A gente tem a começar pela gastronomia, né? A gente tem no mês de junho a pamonha, a canjica, o pé de moleque, o bolo
de mandioca, o bolo de cuscuz, e aí vai, né? Muita riqueza cultural, Muita riqueza, aí vem a cachaça, a caipirinha, né? Se faz aquelas coisas todas, e vem também, no meio disso tudo, o manguzá. E aí vai, é uma gastronomia muito rica e que isso a gente preserva muito aqui no Nordeste, principalmente aqui na Paraíba. E daí também vem a quadrilha, né? Que é a nossa identidade no que diz respeito ao forró, ao baião, ao shot, a chachado. marchinha, ao chachado. E aí tudo isso é o conjunto da obra em que você vai agregando dentro da quadrilha junina. E aí ela se popularizou exatamente fazendo essa retratação a essa história. É porque não tinha muito sentido, né? No Brasil, se reproduzia aquela dança europeia, né? Que nos salões aristocráticos. A palaciana, né? É a palaciana que os escravos brechavam, olhavam e chegavam lá no lugar deles e transformaram e começaram essa transformação, não é isso? Eles trazem, na verdade eles trouxeram para a realidade deles, né? E aí? Porque eles têm o seu próprio desejo de fazer essa dança, né? Os negros, eles tinham seus rituais, né? Exatamente. E tinha a sua cultura também, É. que foi se mesclando a tudo isso que você falou aí da nossa Exatamente. própria cultura. E foi assim que, especialmente aqui no Nordeste, você acredita... A gente vê que tem festejos juninos, o Brasil tem os festejos juninos, mas o Nordeste é muito forte. Você acredita que é por causa disso, dessa cultura do campo, ou está mais ligado à questão religiosa? Os dois. Porque a simbologia hoje é o São João, é o São José, dia 19, né? Quando chove em São José. Eita, vamos... Olha, a gente tem tanta coisa, tem adivinhação, vamos botar a faca na bananeira, vamos ser comadre, ser compadre. E por aí vai, é muito rico a nossa cultura. E nós vamos dizer assim, nós se reinventamos a ela, ou se adaptamos a ela. Se você perceber, existe essa ligação com a igreja, porque os santos que simboliza a nossa festa, eles são Católicos, santos católicos. né? E aí a gente diz assim, vamos plantar no dia 19 porque São José, né, vai dar aquela mãozinha para que chova e tal e a colheita saia bacana. Tem também o Santo Antônio, que é o santo... Casamenteiro. Gente, quem tiver aí precisando de namorado, se pegue pro Santo Antônio. E aí vem as adivinhações, né? Uhum. Tem que ter uma bacia com água, que é para você olhar lá se você vê realmente quem é o seu futuro namorado. Então você acha que tudo isso aí fez com que a quadrilha junina também se popularizasse mais nesse universo nordestino mesmo, né? Sim. Ô Edson, me diz uma coisa, os tempos mudaram muito, né? Inclusive aqui na própria história da quadrilha em João Pessoa, a gente vê que se antigamente tinha as fazendas, hoje em dia ninguém fala mais fazenda tal, fazenda Lampião do coronel tal. Conta um pouco sobre essas mudanças que aconteceram e por que elas foram necessárias. Com esse mundo globalizado, essa evolução, vamos dizer assim, do mundo virtual, né? Se você olhar hoje, todo mundo anda com as informações na mão através do celular, né? Tudo você vai por ele. E nas quadrilhas, a gente estranhando um pouco, porque a gente não é muito disso, mas vai aos poucos se enquadrando. Lembrando que as quadrilhas, elas surgiram mesmo aqui no Brasil, foram se popularizando nas propriedades rurais, nas fazendas de verdade, onde tinham coronéis de verdade. Conta um pouco essa história que depois elas trouxeram para cá, né? Para João Pessoa, para as cidades, para os centros urbanos. É verdade, por isso surgiram os ranchos,
se espelhando nas fazendas interioranas, né? Aham. E aí tem o coronel. O coronel era aquele caba que mandava em tudo mesmo, todo mundo tinha que obedecer a ele. E para você. Aí é quando surge o casamento, né? O coronel da fazenda vizinho com o coronel que é pai da noiva e há aquele conflito. Rapaz, tem muita coisa boa. Tem o capataz da fazenda, isso dentro da quadrilha junina. Tem o xeleléu. A rainha do milho. Tem a rainha do milho que saía vendendo os seus bilhetinhos lá e só era vencedora quem vendesse mais. Aí vinha também o juiz, o padre, tudo isso. Todos os personagens. Todos os personagens. O prefeito da cidade não mandava em nada, porque o coronel desmanchava tudo. Ele estava ali verdade. só de faz de conta. Porque o coronel chegava e dizia, não, aqui quem manda sou eu, viu? O prefeito aqui não manda em nada. Então, essa retratação veio para a cidade urbana, o centro urbano. Então foi assim que essa representatividade veio toda parar aqui, né? Nos ranchos, onde se reproduziu, inclusive o nome, né, das quadrilhas é Fazenda Tal, com o Coronel Tal. Tem gente que chama de ranchos, mas para nós das quadrilhas juninas a gente chama de fazenda mesmo. Se montava um pavilhão coberto de palha, de madeira. E ali eram os ensaios, eram feitado tudo, né? de bandeirinha, balões, e aí era isso. Por que foi preciso mudar esse nome de Fazenda Tal, tudinho? Rapaz, a gente, quando começou a legalizar as quadrilhas junto ao CNPJ, a Receita Federal, e aí quando foi um dia o funcionário da Receita disse, olha, para você tirar o CNPJ da sua quadrilha, você tem que trazer quantos hectares de terra vocês têm na sua fazenda. A gente tem uma fazenda, uma quadrilha, não, mas aqui, Teoricamente não era uma fazenda. E aí a gente foi começando a... Foi preciso mudar o nome. Se organizando melhor, né? Trazendo mais uma identidade para o nosso... Mas o personagem do coronel ainda existe, claro, né? Assim, dentro da história que a quadrilha conta, ele está lá. Mas na atualidade o coronel está desaparecendo, viu? Agora é o marcador, né? O coronel está desaparecendo. E aí, então, essa quadrilha de hoje, o que é que ela quer mostrar? O que é que ela busca? Que história ela conta? A quadrilha de hoje, ela se modernizou tanto que ela deixou de ser aquela quadrilha para você festejar a colheita, a festa do casamento, a brincadeira da fazenda. Ela deixou de ser isso para se tornar um foguete da cultura popular, de mostrar o espetáculo, de fazer a parte social, de trazer para ela jovens e profissionalizar ele como coreógrafo, como costureiro, como músico. Então tudo isso está dentro de uma quadrilha. Hoje nós temos altos profissionais dentro das quadrilhas, porque foi criado dentro dela mesma. Estamos conversando com o presidente da Liga das Quadrilhas Juninas aqui de João Pessoa, o Edson Pessoa. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. É de lei. Você sabia que quem doa sangue para órgãos de saúde tem direito à transfusão sem a necessidade de buscar por doadores? Se é de lei, é da Câmara Municipal de João Pessoa.
Voltamos com a nossa entrevista com o presidente da Liga das Quadrilhas Juninas aqui de João Pessoa. Edson Pessoa, a gente está conversando sobre as quadrilhas, claro. Mas antes da gente retomar o nosso bate-papo, eu convido você a assistir uma reportagem de Meire Alves, que mostra um pouco do espetáculo que as quadrilhas estão produzindo aqui em João Pessoa, aqui no pavilhão montado ao lado do estádio Almeidão, nas competições, tanto a local quanto a competição estadual que ocorre essa semana. Confere. Quando chega o mês de junho, aqui no Nordeste, a gente lembra logo de quê? Uma das maiores representações da cultura popular nordestina, as quadrilhas juninas levam para os palcos dos festivais por todo o Nordeste o brilho e a beleza que representam a cultura de um povo enraizada há séculos. Essa geração nova está fazendo com que esse brinquedo cada dia mais fique mais vivo, mais aceso na maior época nossa, que é o São João, o junho, né? Onde todos esperam comemorar a grande festa do povo nordestino. Mas foi aqui no Nordeste que as quadrilhas ganharam um colorido especial. E hoje é parte nas comemorações das festas juninas. No começo, eram as chamadas quadrilhas matutas, dos gritos de Anahie e Alavantu. Depois surgiram as quadrilhas estilizadas, essas que a gente vem assistindo e se emocionando a cada apresentação. Elizabeth é fã, não perde um festival. Chega cedo para pegar a primeira fileira e os olhos, não preciso nem falar, né? Atentos. Eu amo esse festival de quadrilha. Muito bom. Já teve um tempo atrás que eu participei, mas eu tenho vontade, mas o trabalho não deixa. Eu gosto de assistir. Com roupas e coreografias mais elaboradas e as competições que se espalham pelas cidades dos 9 estados do Nordeste, as quadrilhas juninas são também patrimônio cultural e material aqui de João Pessoa. Pois é, o reconhecimento foi dado em 2017, através de um projeto elaborado pelo vereador Luiz Flávio e sancionado pelo então prefeito da época, Luciano Cartacho. Com isso, o poder público se compromete a proteger e valorizar essa tradição, inclusive através de concursos, como o que acontece todo mês de junho aqui na capital. O Festival Oficial de Quadrilhas Juninas de João Pessoa é, de fato, um dos pontos altos do São João paraibano. Este ano, a festa está na 27ª edição da competição, que é promovida pela Fundação Cultural de João Pessoa, a FUNJOP, em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas. Este ano, 31 agremiações divididas em 2 grupos abrilhantam um pavilhão montado no estacionamento do Estádio Almeidão, no bairro do Cristo, aqui em João Pessoa. O espaço tem capacidade para um público de 15 mil pessoas. De acordo com a Liga, o espetáculo, que está na etapa estadual, leva não apenas a beleza e o encantamento do movimento cultural, mas também a atenção, o esforço e a dedicação de todos que fazem o festival acontecer. Desde a cadeia produtiva, que o ciclo envolve, até a vivência nos ensaios. Quanto esse brinquedo acumula essa cadeia produtiva e quanto ele faz gerar renda dentro da própria comunidade onde ela é desenvolvida. Quadrilha junina aqui é levada a sério, principalmente as roupas, a começar pelos vestidos das damas. Alguns mais cheios de brilho, outros com babados e saias bem rodadas. E onde a quadrilha está, tem que ser assim, com toda indumentária que chame a atenção e arranque aplausos e sorrisos da plateia. É muito lindo esse espetáculo que as quadrilhas produzem nos festivais, Edson, mas como ninguém você conhece os bastidores desses festivais? Como é que eles se estruturam? Como é que eles funcionam, para quem não conhece muito bem? Há competições municipais, estaduais? Explica aqui pra gente entender. Esse espetáculo das quadrilhas juninas, eles começam a se preparar
6, 7 meses antes dessa data que nós temos agora, que é o mês de junho. E eles começam primeiro fazendo pesquisa para escolher sua temática, seus figurinos, suas partes cênicas, né? E daí eles vão trabalhando e ao mesmo tempo eles também vão ensaiando a parte de coreografias, entrada e saída no arraial. Eles vão preparando repertório musical, eles vão preparando a parte cênica do casamento, eles vão preparando a encenação também da questão das suas rainhas, que participam hoje dentro da quadrilha, que antes era a rainha do milho, hoje é rainha do tema. Né? Então, tem nesse nosso momento agora também a rainha da diversidade, que são os homens que fazem o seu papel quanto rainha, né? E é isso que eles trabalham durante aproximadamente 6 a 7 meses. Eles buscam recurso através de bingos, de pedágio, de patrocínio que eles andam. Investem também do próprio bolso, os que podem, né? E a maioria dos seus integrantes também investe no seu figurino, porque a despesa é muito grande. Tem transporte, tem alimentação, tem muitas viagens, porque eles não só competem aqui, eles competem também no concurso nordestino, nacional. Aqui na realidade de João Pessoa, a gente tem a competição municipal, né, que esse ano já aconteceu. A quadrilha que venceu foi de que bairro? A quadrilha vencedora do grupo A foi do Roy, a Lajeiro Seco, foi a primeira, a segunda foi a quadrilha Sanfona Branca e a terceira foi a Ubando. Pronto, aí então passando pelo municipal, que acontece em todas as cidades que participam, né? Aí elas vêm para um estadual, que é o que ocorre essa semana aqui. Exatamente. Semana. Quantas competem? Vão passar aqui cerca de 31 quadrilhas juninas, que vem de, compreendendo de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. E, na verdade, a federação... Aí tem grupo A e B também, na estadual? Na estadual é só elite, não, é só o grupo livre. A. A estadual é livre, o que a federação faz com as suas afiliadas são 10 etapas eliminatórias. Aonde essas quadrilhas passam numa verdadeira peneira. É uma né? peneira. E cada etapa dessa classifica para nós aí cerca de 3 quadrilhas juninas para o paraibano. Na somatória final dá 31 quadrilhas. Aí, uma vencedora só que vai competir para o nordestão e o brasileiro ou não? Ou mais de uma vai? Não, a quadrilha vencedora ela vai tanto para o nordestão como vai para o nacional. Representando a Paraíba. Representando a Paraíba. Tem um limite de pares nas quadrilhas hoje? Tem um limite mínimo. A quadrilha ela tem o mínimo, porque senão aí ia chegar a quadrilha aqui no nosso arraial com 6 casais, né, por exemplo. E o mínimo de cada quadrilha hoje é de 20 casais. Certo, que é para poder compor o espetáculo que ela está contando. Quais são hoje os critérios de avaliação que os jurados levam em consideração nessas competições, Edson? Eles analisam a entrada da quadrilha no arraial. É um critério. É um critério. A coreografia, o figurino, o repertório musical, o casamento, o marcador, a saída no arraial. Quer dizer, entrada e saída são importantíssimos. É tão importante como os outros quesitos, né? Eu acho que eles têm que fazer perfeito, né? Ou aproximar dessa perfeição, para que ele seja bem pontuado. Tanto a entrada retrata quando eles chegam, o que eles vão apresentar, cheguei, estamos aqui, nós somos quem? Nós somos quadrilha tal, tá aqui. E a saída é a retratação do dever cumprido, a satisfação, a alegria, a demonstração não só para o público, mas para a comissão julgadora de que aquela quadrilha ela cumpriu o seu papel
e que todos saíram satisfeitos. Falou da alegria. Claro que essa dança ela é muito alegre, mas a gente percebe no semblante, ao longo da dança, dos seus componentes, esse contágio de alegria que eles transmitem. Isso é importante também na avaliação? Sim, porque eles analisam, os jurados, dentro da própria coreografia, eles analisam a leveza do participante, que ele está fazendo ele está cumprindo, executando aquela coreografia de uma forma espontânea, alegre, feliz e que transmite essa felicidade também para quem está assistindo. Envolve, né? Envolve. Parece ser fácil, mas não é não. Não. Envolve muito ensaio, né, Edson? Envolve Muito ensaio, muito sacrifício aí sacrifício. do pessoal. Fala um pouco da economia que gira em torno desses festivais. O que é que as quadrilhas de fato ganham? Elas ganham dinheiro, elas ganham recursos. É claro que reconhecimento ao trabalho que é feito, existe. A Prefeitura de João Pessoa, ela tem dado um incentivo, né? A Prefeitura, ela não banca a quadrilha. Até porque é impossível você estar bancando. Né? São muitas, né? São muitas, mas ela dá um incentivo para que essa quadrilha dê um retorno para a cidade. E qual é o retorno que ela dá para a cidade? Ela tem um capital de giro, um poder econômico de poder fazer vários profissionais ganhar o seu pão de cada dia. O costureiro ganha, o sapateiro ganha, o coreógrafo, o aderecista ganha. Até o técnico de som também, né? O artista plástico, o técnico de som, o transporte ganha com isso, né? O comércio, na parte do aviamento ganha com isso, o tecido, as lojas ganham com isso, a parte econômica aí dessa injeção até há uns 2 anos atrás que a gente tinha levantado, só aqui em João Pessoa, dá aproximadamente 5 milhões de reais só nesse momento do mês de junho, por parte das quadrilhas juninas. Há uma premiação em dinheiro para as vencedoras? Sim, sim. A primeira colocada aqui no grupo A, ela recebe 8 mil, a segunda recebe 6 e a terceira recebe 4 mil. O grupo B recebe 5, primeira colocada, a segunda recebe 3 mil e a terceira recebe 2 mil. Já no Paraibano é diferente, é uma premiação de 94 mil. São 12 mil para a primeira colocada, são 10 mil para a segunda, terceiro são 8 mil, quarto 6, quinto lugar são 4 mil. Na realidade, as que ganham e vão... da sexta colocada, a última, a prefeitura está dando um apoio financeiro de R$2.000 a cada uma para ajudar no seu transporte, seu deslocamento, uma alimentação, algo desse tipo. Todas ganham de alguma maneira. É claro que todo esse dinheiro que é reinvestido também, né? Sim, paga as despesas, ali é reinvestido também nos espetáculos dos anos seguintes. Edson, a gente está perto de terminar a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui. Fala um pouco como é que você visualiza o futuro desse espetáculo, dessas quadrilhas. O que é que você prevê aí para o futuro? Você que é uma pessoa que veio passando por todas essas etapas de transformação delas. Logo após que passa o festival, a gente se senta, eu e todos os representantes de quadrilha, nós fazemos a avaliação, o poder público da Prefeitura de João Pessoa também participa dessa avaliação. E eu quero aqui aproveitar esse momento e agradecer, eu sei que é uma obrigação, mas agradecer a boa vontade que o prefeito Cícero, o próprio Marcos Alves e sua diretoria também, porque é preciso você gostar, você amar. João Pessoa, há uns 10 anos atrás, era reconhecida como a capital mundial das quadrilhas juninas e a gente perdeu essa, né? Então a gente está nessa luta para a gente fazer esse resgate e o próprio prefeito Cícero, ele fez esse pedido a gente e podia contar com ele, como estamos contando, que está aí uma belíssima estrutura, todo mundo empenhado aqui, todo mundo junto, misturado, todo mundo trabalhando. Parece que isso aqui é a casa onde a gente mora. Isso é muito importante e a gente agradece mesmo ao poder público. Então, quadrilha vai ter futuro, vai continuar.
vai estar sempre se reinventando. Próximo ano a gente está pretendendo, como foi o ano passado, a gente prometeu em aumentar aqui as estruturas e aumentamos. A arquibancada o ano passado foi cerca de 35 metros de arquibancada nas laterais, já foi para 50 metros. Esse pavilhão aqui era em torno de 35 metros, foi para 50 metros. Então aumentou, ficou gigante. E no próximo ano a gente está pensando em fazer uma cobertura completa para que a gente possa acolher a diversidade de público, né? De pessoas que vêm até aqui. Acessibilidade, todo mundo. Turistas também. Na verdade, turistas também, por que não, né? Na verdade, a quadrilha ela é da família, é vovó, vovô. É verdade. Edson Pessoa, presidente da Liga das Quadrilhas Juninas aqui de João Pessoa, a gente agradece a sua presença aqui no nosso Câmara Aberta. Eu que tenho que agradecer, porque a gente precisa dar essa visibilidade, viu? A gente precisa. Na verdade, a gente é um contador de história, né? É verdade. E você que nos assiste, continue ligado no nosso Câmara Aberta. Toda semana a gente traz um novo tema, uma nova entrevista, um novo bate-papo para você. Até a próxima semana com essa nova entrevista.